Hello, de volta do hiato aí, direto pro melhor capítulo dessa saga por enquanto, né? Mas, bora lá, capítulo 1132, Aventura em Erebaf. A gente continua a história de capas da Yamato, e ela, a Speed e a Tama chegam em Udon, procurando a espada do Yasuo aí que foi roubada, e na antiga prisão de mineração, aquela mesma que o Ruffy foi preso, eles estão construindo, quer dizer, reconstruindo um castelo que supostamente vai representar a região. Estranho elas terem vindo logo pra cá, porque o pessoal do Kaido tá tudo preso aqui na teoria. Será que foi um deles que roubou a espada e tá voltando pro resto, sei lá, né? Acho que não tem como teorizar muito nisso por enquanto, então vamos continuar aqui. A gente começa o capítulo com o grande Eirik, que é o navio dos gigantes guerreiros, chegando nas praias de Erebaf, e a gente vê aquela mesma construção ali, aquele bar ou pub, né, que o Shanks estava com seu bando bebendo, né? E a gente vê até aquela criança que ele mandou o papinho dele lá de novo, igual o que ele fez com o Ruffy. E é interessante pensar nessa atenção que o Oda tá dando por esse menino que chama Koron, de tipo, será que ele vai ser pertinente aqui no futuro? Porque como a gente vai ver no andar do capítulo, ele também tá indo lá pra vila lá em cima. O pessoal tá teorizando que talvez ele vai ser aquela criança que todos nós mais ou menos esperamos em cada saga, que nem teve a Tama mesmo em Wano e tal. Mas de qualquer forma, ele avistou lá o navio chegando e pergunta se eles vão parar lá pra beber um pouco. Só que eles recusam, eles vão passar reto porque eles estão indo direto pra vila. O menininho volta pra dentro do pub, que dá a impressão que é a mãe dele que trabalha, é a dona, talvez? Não sei. Dá realmente a impressão que o Oda tá fazendo um paralelo aqui de o Koron é o Ruffy e tem a Makino e tal. Só que aí, como os gigantes piratas estão seguindo reto, ele tá querendo ir atrás deles lá pra vila também. Então ele começa a preparar ali a sua mochilinha, e a mãe dele dá uma cesta pra ele também, falando que tem os favoritos da Ripley e do pai dele. A gente já consegue assumir mais ou menos que, né, é a mãe dele pedindo o filho pra levar a comida pro pai, né? Só que quem será que é Ripley? Se não fosse um personagem importante, ele bem provavelmente não seria mencionado aqui. Então, bora tentar lembrar desse nome para as coisas que vão acontecer no futuro, né? Aí o menininho agradece, fala beleza, de boa e tal. E ele menciona que o Shanks, quando ele tava lá bebendo, ele mencionou sobre o Ruffy, que é pro garoto lembrar daquele nome. Foda, né? O Shanks só hypando o Ruffy pro pessoal em volta. Muito bacana. Aí o menininho vai embora, a mãe dele manda ele avisar os capitães que daqui a pouco ela passa lá pra levar as bebidas do banquete. Só que aí, a gente corta lá pro navio e pertinho dele tá chegando o Hyrule com o Stansen. Se vocês não se lembram, eles estavam lá no, entre aspas, submundo, no meio do lugar nevado e tal, caçando aquele suposto alce, né? Só que entre capítulos aí, provavelmente vocês já pegaram outras pessoas falando que aqueles animais que apareceram no último capítulo, tanto o alce, tanto aqueles bichos que estavam lá junto com o Loki e o Ruffy, apareceram anteriormente no filme Strong World, lá na storyline do Shiki e tal. Se não apareceu lá, pelo menos apareceu nas anotações que o Oda fez pra fazer o filme, que é um detalhe bem interessante e um pouco até suspeito pra aquela silhueta que mais ou menos tá aparecendo aqui nessa saga, e nesse capítulo também aparece no finalzinho. Mas vamos continuar, quando chegar lá a gente fala mais sobre isso. Só que ao mesmo tempo que o Hyrule e o Stansen chegam perto do Great Eirik, os gigantes guerreiros falam que eles chegaram na hora. Que sorte, vai dar pra gente pegar uma carona no arco-íris. Uou, what? Como assim pegar uma carona no arco-íris? Os gigantes viraram um leprechaun, tá ligado? E é interessante ver com a escala lá do pub lá embaixo o tamanho desse lugar e o quão colossal que é esse arco-íris, né? Aí os Mugiwara e até o Vegapunk ali, a Lilith, né, estão tudo impressionado com aquilo ali, cara, porque eles estão pertinho do arco-íris. Eles ficam até em dúvida. Cara, é suposto você conseguir ver um arco-íris nesse ângulo? Tem alguma coisa meio estranha aqui, não tem não? Aí a gente recebe um pouco o esclarecimento daquela palavra que a gente não entendeu no último capítulo. Aparentemente, a pedra é chamada de Penta em japonês, que tem a ideia de ser algo como painter em inglês, que é basicamente um pintor. E o pessoal tá teorizando que basicamente essas pedras que a gente vê aqui, que são usadas para fazer coisas como esse arco-íris sólido, meio que desenhando coisas de verdade com a luz do sol, o pessoal tá começando a assumir que essas pedras do sol é o Oda se baseando nas Calcite. Se você já jogou Minecraft, é aquele bloco que fica em volta das ametistas, aquele branco, e basicamente, pelo que eu entendi, aquela pedra era usada antigamente para refletir a luz do sol quando os dias estavam cobertos por nuvens, para meio que orientar os navios velejando e não se perderem no meio da jornada, né? Que é bem interessante e genial se for realmente isso a ideia do Oda mesmo, porque, né,
né? Tá pegando uma parada que é usada com a luz do sol na vida real como algo que faz a mesma coisa em One Piece, só que vai um passo além, usando aquela luz pra desenhar coisas com luz. E é simplesmente sensacional. Essas ideias do Oda é simplesmente incomparável. É o tipo de coisa que, mano, como é que você pensa nisso, né? E o mais insano ainda é como é que a comunidade pesca isso em literalmente uma semana ou menos, né? Eu vi o pessoal falando disso literalmente no primeiro dia que o capítulo saiu. Dedicação ao extremo, né? Eu acho que nenhuma outra comunidade tem esse nível, não. Mas aí os gigantes ali preparam os Mugiwara. Segura aí, porque a parada vai virar vertical agora. Eles ficam sem entender, mas rapidinho eles entendem. Do nada o Great Eyrie começa a surfar no arco-íris, mano. Que nem a gente vai ver algumas coisas de nuvens, ilha. Será que essas pedras, esse arco-íris e tal, tem alguma coisa a ver com a mesma substância que fazia as ilhas do céu e essas coisas assim? É, pode ser, né? Tem uma ligação bem perto ali. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente recebe alguma explicação concreta de como essas pedras do sol exatamente funcionam. Aí os gigantes tá lá, não, a gente esqueceu de avisar que a gente tá pegando esse arco-íris aqui, é porque a vila que a gente tá indo fica no final dele, tá de boa. Aí os Mugiwara, a Bonnie ali, tão tudo, mano, pera aí, vocês estão explicando a coisa errada. Como assim a gente tá navegando no arco-íris, cara? Arco-íris era um suposto só ser refração de luz em água, mano. Aí os gigantes fazem um trocadilho ali, mano. O que vocês estão falando? Arco-íris são feitos pra você atravessar. É, mano, atravessar por baixo, no meio, né? Sei lá, não por cima dele, né, pô? Muito bom. A gente recebe até uma cena tão foda ali que parece até aqueles color spread que a gente recebe de vez em quando, de tão místico, talvez, né? Pô, eles estão literalmente navegando em cima do arco-íris e um navio, quer dizer, tem um outro navio ali do Hairudin e tal, vikings assim no meio do céu, mano, que da hora, né? Aí pelo jeito tem o detalhe que o arco-íris tem correntes parecendo com o mar, só que elas não oferecem nenhum tipo de resistência, ou seja, só um empurrãozinho ali já é o suficiente para eles atravessarem aquilo tudo sem fazer esforço quase nenhum, que é bem interessante e talvez seja algo que vai ser pertinente depois. E é bonitinho ver ali que a primeira coisa que o Jinbe pensa é que o Luffy ia ficar doido vendo aquilo, que é um pouco de sacanagem ele não tá ali para presenciar aquela parada. O Brook e o Frank só respondem tipo assim, só o Luffy? A gente também tá ficando doido aqui com isso aqui, cara. A gente vê até uma cena 100% gracinha da Robin com a Bonnie pequenininha vendo aquilo tudo. E parece que o arco-íris tem até uns bagulhinhos ali de brilho ou algo assim. Como a gente falou de Minecraft ali agora. Na minha cabeça tá sendo aqueles barulhos de quando você pisa nas ametistas mesmo. Mas nesse capítulo aqui eu tô pegando bastante um arzinho ali de a Robin é a mãe e a Bonnie é a filha, que tá muito bonitinho e eu tô gostando bastante. E nesse quadrinho tem algo bem interessante que eu não vi muitas pessoas falando. Tem uma linha de fala que não dá pra entender de quem exatamente que é, porque não tá vindo nem da Robin nem da Bonnie, mas tá falando do Binks no Sake. A bolinha de fala dá a impressão que eles estão cantando, mas ao mesmo tempo, pelas falas da Robin, da Bonnie e tal, dá a impressão que alguém lembrou da música por causa daquele acontecimento ali de estar navegando no arco-íris, que é um pouco interessante isso ser mencionado agora assim, do nada, e ninguém faz referência disso depois não. Depois eu vou dar uma olhada assim de como é que os japoneses estão falando dessa parada aí. Qualquer coisa no próximo capítulo eu falo o que exatamente isso aqui significa. Se eu não achar nada, provavelmente eles só estão cantando mesmo, porque eles estão felizão de estar chegando em casa. Aí o Hairudin e o Stanson chegam ali, dão um oi e perguntam cadê o chapéu de palha. Aí eles recebem a notícia que daqui a pouco eles se encontram. Só que aí a gente corta lá pra Elbaf já, naquela ponte que o grupo da Nami tava correndo. Só que aí, enquanto a Gurge e o Goldberg estão correndo lá em cima dela, o Luffy brota lá de baixo e... Pera aí, esse é o Sunny, é o meu barco, por que ele tá aqui? Aí os dois gigantes percebem o Luffy, ó, tu é o Luffy, não é mesmo? Aí a Gurge pega ele na mão e ela entra em modo 100% gracinha de, meu Deus do céu, um humano, eu amo todos os humanos. Que bonitinho, mas não me interpreta errado, eu não sou tão esquisitando igual aquele cara que vocês conheceram lá atrás, não. É muito interessante a dicotomia, né? Ao mesmo tempo que ela tá sendo 100% bonitinha, ela também tá sendo bem creepy com essa introdução. E dá a impressão que ela trata humanos como se fossem pets, talvez, né? Que nem quando você fala com um cachorro ou gato ali, tipo, ah, que bonitinho. Aí enquanto ela tá se introduzindo, ela não para de xingar o Rodo, que ele é um esquisitão, ela nunca chegaria perto dele, ela tem vergonha de ser colocada no mesmo grupo que ele, ela não vai prender humanos e colocar um monte de... Então o Goldberg fica, mano, você tá falando muita coisa esquisita, para com isso, você vai assustar o maluco. O Luffy tá entendendo mais ou menos que ela tá falando daquele cara lá de chifres, com aquela máscara e tal, mas ela não para de falar mal dele, mano, muito bom. Aí o Goldberg tenta mudar de assunto ali e tal, porque, né, tipo assim, o Luffy meio
meio que é o superior deles. Não ficaria muito bom um membro do bando deles ter raptado uma pessoa que é superior a eles também, né? Aí ele fala, eu notei que você veio lá do submundo, do reino dos mortos. O que você tava fazendo lá embaixo? Você caiu? O Luffy instantaneamente perde a cara. Ele fica... Aí ele lembra da fala do Loki de uma última coisa. O nosso acordo é um segredo, então não sai falando por aí. Entendeu, Luffy? Aí o Luffy não sabe mentir, ele fica... É muito bom, pera aí, Luffy, tu tá muito suando pra um lugar tão frio, calma. Talvez você viu uns bichos muito esquisitos lá, tá bom? Eu entendo. Provavelmente deve ter sido um pouco traumatizante, relaxa. Se tu tá de boa... Ok, muito bom, né? Os dois lá tentando salvar a percepção um do outro, né? Aí a gente corta lá pra cima, lá no final, no Reino do Sol, com o grupo da Nami que já chegou lá em cima. E aparentemente o Rodo também chegou. E ele tá cagando pelo fato dele tá sendo perseguido pelos seus parceiros. E ligou o modo creep ao 100% e tá indo atrás da Nami e do Chopper. Que maluco feio, desgraçado, mano. Ele tenta dar um pulão pra pegar os bonecos dele de volta. Só que ele toma uma troncada na cabeça do Zoro e do Sanji, que ficam até impressionado que ele caiu naquela armadilha tão facilmente assim. E é engraçado que o Soap tá ali, putz, vocês fizeram merda de novo, cara. Isso aqui vai dar no mal entendido. O Soap também tá tentando 100% dar o melhor dele pra não atrapalhar a relação que eles têm com os gigantes, né? Só que aí o grupo da Nami tá ali, tipo, foda-se, deixa esse cara aí, bora explorar essa terra dos gigantes aqui. E eles começam a ir embora com o Rodo lá atrás, com a cara enfiada na madeira, né? Muito bom. Só que lá no fundo tá vindo a Gerd e o Goldberg, com o Sunny, o Luffy e a coruja Piper. Aí o Rodo entra em modo tarado, que ele tá feliz de escutar a voz da Gerd, que ela tá ali pra salvar ele. E naquele mesmo instante, não só ela, mas o Goldberg também desce o cacete nas costas do cara, mano. Ele podia morrer ali mesmo, né? Porque esse início de saga foi meio batata só por causa dele. Mas enfim, a gente sabe que personagens de One Piece são bem difíceis de morrer por algum motivo. A primeira coisa que acontece nesse reencontro com todo mundo é o Sanji percebendo de perto uma mulher gigante. Aí o Zoro e o Soap tá olhando. Eu acho que a gente não fez merda, não. Acho que qualquer coisa que a gente fez, eles fizeram pior. O Soap só... tá certo. Aí os dois gigantes se introduzem pro resto dos Mugiwaras que não tinham visto eles ainda. O Luffy se reencontra com o resto, que foi, por sinal, até bem rápido, né? Eu achei que ele ia ficar separado de todo mundo por mais tempo do que isso. Só que aí, enquanto eles estão se conhecendo ali, pedindo desculpa pelas coisas que, né, um dos membros do bando deles acabaram de fazer com todo mundo, o Luffy entra em modo 2000 e bora lá, o Soap, tá na hora da gente explorar esse lugar. A vila deles tá por aqui perto, vambora, mano. E é legal que até o Chopper tá vindo junto. Muito bom. E eles só vazam. A Gerd fala pra ficar esperto, porque depois da floresta vai ter umas nuvens ilhas, é só pegar elas que eles vão chegar na vila. Aí ela vai lá e pega o resto que ficou, então pega o Zoro, a Nami e é claro, o Sanji, né? Esse ângulo tá meio suspeito, né? Eu acho que ela vai matar o Sanji ali por sangramento nasal. Pobre homem. O Luffy escuta aquilo e só pula na nuvem, mano. O Soap fica tudo, caraca, véi, e se não fosse, tu ia varar até lá embaixo. Muito bom, mano. Aí o Luffy percebe uma coisa e a gente corta lá pro arco-íris de novo. E eles estão chegando também lá no ápice do arco. Aí os gigantes explicam mais ou menos o que é que a gente tem que saber sobre a ilha de Elbaf. Basicamente, ela tem 3 níveis. Tem o reino do céu, que é o topo da árvore. Tem o reino do sol, que é o do meio. E tem o reino dos mortos, que é o que a gente já viu lá com a prisão do Loki. Só que apesar daquele último ser considerado o reino dos mortos, não quer dizer exatamente que é um lugar isolado, que não tem nada, porque nesse capítulo mesmo a gente teve a confirmação que aquele bar, aquele pub tá lá no último nível e a gente consegue ver que é tudo ensolarado e tal. Então, entre aspas, o reino dos mortos é basicamente o que fica sobre a sombra da árvore mesmo, e que os gigantes todos vivem no reino do sol, e que Elbaf não é só uma vila, tem várias outras em volta, e a que eles estão indo é a vila natal deles. E aí a gente recebe essa página dupla insana de como é que é a vila. Ela lembra um pouco a vila de Legos lá e tal, mas não tem nada a ver de quão mágico que a de verdade é mesmo. É uma vila inteiramente dentro da árvore, só que é diferente do que a gente pensava. Beleza, ela fica nos galhos da árvore e tal, só que elas ficam quase que em ilhas flutuantes, tanto ilhas nuvens, tanto ilhas que nem a Fairyvert lá de Skypiea, que é muito mais interessante, né? E é sensacional, cara, que lindo esse lugar. E o Luffy tá simplesmente encantado de ver aquilo tudo. Ele até
até lembra de lá no início da aventura deles, ele e o Soap todo animado, que um dia eles vão chegar em Erebaf, que eles vão aventurar aquele mundo inteiro e chegar naquela ilha tão distante em algum dia. E esse dia é hoje. Eles estão ali realmente, depois de talvez 2 ou 3 anos pra eles e provavelmente mais de 20 anos pra nós. Acho que agora, depois dessa besteira toda do mundo falso de Lego lá e tal, acho que agora todo mundo lendo esse capítulo tá finalmente tendo a experiência de absorver tudo isso, cara. A gente realmente, finalmente, tá em Erebaf. Eu imagino que metade tá com a reação do Luffy e a outra metade tá com a reação do Usopp, que é simplesmente sensacional, cara. Eu acho que não tem nenhuma outra história que passe esse sentimento, não tem como. Só que aí, ao mesmo tempo, nesse mesmo quadrinho, a gente recebe algumas passagens de uma outra obra. De fundo, a gente vê uma narração que, na teoria, não é do Oda. Erebaf é um lugar com tamanha dimensão que atordoa qualquer visitante. A maioria falha em encontrar palavras para adequadamente descrever a sua grandeza imensa. Eles chamam o lugar de Reino da Guerra, o lugar que reside na grande ilha de Erebaf. E nesse momento, a gente vê a reação de todo mundo vendo aquele lugar pela primeira vez. Um lugar que é tão mágico que até pessoas que já viveram muito naquele mundo, como o Jinbe, ficam impressionadas de ver pessoalmente. A única pessoa que tá impressionada aqui, só que com uma coisa diferente, é o Sanji, né? Que tá num mundo completamente diferente do que o resto do... Sacanagem. Mas aí, a gente continua. Os Mugiwara realmente se juntaram já. Então, a minha teoria é que a metade da Robin ia encontrar com a Vivi chegando nessa saga tá completamente errada, né? Que um pouco um bait and switch ali do Oda, que talvez nessa saga finalmente a gente vai ter todos os Mugiwaras ao mesmo tempo, sem estar metade pra lá, outra metade pra cá, mas ainda tem muita chance de acontecer, de um sumir e, né, vocês entenderam, porque o Luffy mesmo já tá numa quest totalmente diferente do resto do bando inteiro, né? Só que enquanto tudo tá acontecendo, a gente ainda escuta aquela narração daquela pessoa diferente. Esse lugar, então, é comumente conhecido como Erebaf, a terra dos gigantes. Desde as lindas árvores até as flores gentis, do mar ao céu, a terra, toda a vida nessa ilha em particular é tão imensa que te deixa sem ar. E para aqueles que procuram uma grande aventura, eu admito, seria uma vergonha imensa dar as costas a essa terra maravilhosa. De fundo, o Luffy, o Soap e o Chopper finalmente sintoniza que o navio dos gigantes está literalmente navegando no arco-íris. Muito foda. Mas logo depois, a gente tem a silhueta mais uma vez daquela pessoa com o chapéu grande que a gente viu conversando com o Crocus naquela história de capas há muitos anos atrás, que apareceu novamente recentemente, que com aquela situação dos animais que a gente já falou, e pelo fato dessa mesma cena ter um urso ali de fundo, já tá meio que quase que 100% de certeza que esse é o Chique mesmo. E será que ele tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente viu acontecendo com o Sol não muito tempo atrás? Será que o Chique fez alguma coisa com o Sol? Por causa que talvez o Sol sabe de algo, de alguma coisa dos Poneglyph que talvez ajudaria alguém a chegar lá em Raftel? Não sabemos, mas a gente continua escutando a narrativa de fundo. Só que apesar de tudo, se você não acredite ou não queira escutar tudo que eu tenho pra falar, escute só uma coisa. Tem esse pequeno pedaço de aviso na sua mente. Se suas aventuras te trouxeram à grande, vasta, misteriosa terra de Erebaf, acatem meu simples conselho. Se eu tivesse que escrever apenas uma coisa desse reino encantador, seria isso. Não fique lá por muito tempo. Luiz Arnaud, Explorador. Não tem como deixar a coisa mais bacana não, né, Oda? Porra, quem não entendeu o que tá acontecendo aqui e não lembra quem que é Luiz Arnaud, não é um personagem que tá sendo nomeado agora não. Basicamente, esse é o autor do livro Bragman, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar que é aquele livro que a Nami menciona logo quando a gente tava lá na saga de Little Garden. É um livro que apareceu várias vezes na história, só que é a primeira vez que a gente vê alguma coisa dele exatamente, sem ser a Nami referenciando ele em alto. Ou seja, Luiz Arnaud não só se aventurou por Little Garden e viu o Dog e o Brog duelando, mas ele também foi forte o suficiente de atravessar a Grand Line inteira, passar pela Red Line, chegar no Novo Mundo e alcançar Erebaf também. E eu já vi muita pessoa criando um paralelo com Noland, que a gente via muitas histórias dele bestinha lá de início, pra quando a gente finalmente teve o flashback dele, a gente finalmente entender que ele realmente era muito brabo e não era coincidência ele ter chegado a tal lugar no mundo. Então já fica esperando aí que a gente vai aprender algumas coisas sobre esse cara, o autor desse livro, que tem muito pra prometer ainda.